nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém? A família também do nosso presbítero seja bem-vinda, filha da minha sogra também, em nome de Jesus. Deus! Eita, babá! Que babá! Oh, glória! Gostaria de cumprimentar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Começa nesse mês, campanha da família, né? Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu, toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Podeis assentar. Aleluia! Primeiramente, meus irmãos, gostaria de agradecer a Deus por essa felicidade de estar aqui novamente. A Milena não pôde vir porque ficou cuidando da minha, né? Mas toda vez que a gente vem aqui, a gente fica feliz de cultuar Deus com os irmãos. E eu costumo dizer que, aliás, costumo não, eu digo com certeza que essa é a única igreja que eu, todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto a presença de Deus. Então agradeço a Deus por essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor ao coração de vocês. Pastor Reginaldo, obrigado pela confiança, pelo carinho que o Senhor tem comigo e com a minha família. E obrigado a permissão do Senhor, a permissão que o Senhor me deu para trazer a palavra às ovelhas que Deus tem colocado com confiança nas mãos do Senhor. Aos meus irmãos do ministério, amo todos vocês, tenho um carinho especial. Trouxe hoje comigo o meu amigo Roberto, ali meu amigo da minha casa, da minha família também. Fiz o convite a ele com carinho aceitou. E nessa noite, meus irmãos, estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus vai falar no livro de Gênesis sobre um homem chamado Noé. Todos nós conhecemos Noé, da história da arca de Noé, da história do dilúvio. É conhecido de todo mundo, crente, não crente. É uma história que, se for estudada com muita atenção, nós vamos achar vários ensinamentos. Mas como aconteceu o dilúvio? Como aconteceu para que a época que Noé vivia se tornasse tão má? A Bíblia vai falar no seu livro do Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus forma os céus e a terra, e Deus, Ele forma o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A Bíblia vai falar que Deus coloca o homem, chamado Adão, no meio do
jardim do Éden. Agora Adão está com uma determinação, está com uma ordem de Deus. Deus fala para Adão: olha, Adão, você pode comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim do Éden, menos uma. Deus fala com Adão, a ordem é para o homem. A Bíblia vai falar que Deus olha para Adão e vê que não é bom que o homem esteja só. Deus vai e faz Adão adormecer, tira uma das costelas de Adão, e da costela do homem Deus forma a mulher. E agora a varoa está do lado dele para ser a adjutora dele, para ser a companheira dele, para que estivesse do lado dele. A Bíblia diz que existia no jardim uma serpente que era a mais astuta das animais. E agora a mulher vai conversar com a serpente. O interessante é que a Bíblia diz que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele vinha na virada do dia, ou seja, no final da tarde, para conversar com o homem. Mas a mulher, ela não espera Deus vir, ela vai conversar com a serpente. Olha o perigo de conversar com pessoas perigosas. A Bíblia vai falar que Eva começa a conversar com a serpente. E a serpente faz pergunta a Eva. Fala assim: é verdade que Deus disse que pode comer todas as frutas das árvores? Eva fala: sim, de todas, menos de uma. E a serpente fala para Eva: certamente pode comer sim. É porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele, conhecedora do bem e do mal. Eles tinham uma ordem específica, não podiam comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem estava dada. Eles sabiam que não podiam comer. E agora, por uma conversa que não deveria ter, houve a desobediência. A Bíblia diz que depois que a serpente conversa com a mulher, ela olha para a árvore, olha para o fruto, e a Bíblia diz que aquele olhar tornou o fruto desejável para a sua boca e desejável para o entendimento dela. Eva vai, pega o fruto, comeu e deu ao seu marido. Eita, papá! Adão, naquele momento, deveria não ter aceitado, mas aceitou. E agora a desobediência diante de Deus gera uma consequência. Eita, meu Deus, fala, Senhor! A consequência da morte e do pecado entrando no mundo. A Bíblia diz que a partir do momento que eles comeram, os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. E quando o Senhor veio na virada do dia, eles se esconderam da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão vira para Deus e diz: eu ouvi tua voz, temi e me escondi porque eu estava nu. Aí Deus pergunta para Adão: quem te mostrou que estava nu?
Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Aí Adão, acompanha comigo, meus irmãos, eu sei o que eu estou falando. Adão chegou e colocou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste foi que deu, eu comi. Aí a mulher automaticamente repassou a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Aí Deus não conversa com a serpente. Deus pune a serpente, a mulher e o homem. Agora a serpente iria rastejar sobre o seu ventre. Agora a serpente iria ser pisada na cabeça. Agora a mulher iria ter dor grandemente no parto, ia ser submissa ao seu marido. Mas a maior consequência estava em cima dele, porque quando Deus fala para Adão assim: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste do fruto que eu mandei você não comer. Aí Deus fala assim para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Aleluia. Entra o pecado, entra a morte. Agora, Deus faz roupas para eles, para cobrir sua nudez, tira-os do jardim do Éden e coloca uma espada flamejante ao redor do jardim com querubins. Agora o homem que tinha tudo nas mãos iria ter que trabalhar e tirar o seu sustento do suor do seu corpo. Eita glória! Meus irmãos, eles tinham tudo nas mãos, era só chegar lá no pé da fruta, lá tirar, comer, deitar na sombra, ficar lá curtindo. Mas agora desobedeceu. Agora vai pegar o trem lotado do Japeri para ir para a Central. Agora vai pegar o engarrafamento na Dutra, na Brasil, o ônibus lotado. Agora vai trabalhar, vai suar por causa de uma desobediência. Oh meu Deus! O homem agora tem que trabalhar. O homem agora tem que se sustentar. Aí a Bíblia vai falar que depois que eles saíram do jardim do Éden, eles tiveram 2 filhos. Adão conheceu a Eva e tiveram 2 filhos. E a Bíblia vai falar que os 2, Caim e Abel, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Porém o Senhor se atentou mais para o sacrifício de Abel do que o de Caim. Isso gera ciúme, isso gera inveja. E agora o seu irmão lança-se contra ele, Caim lança-se contra Abel e o mata. Homicídio, o primeiro na face da terra. Anos depois, a Bíblia vai falar que existia um homem chamado Lameque. Lameque pegou para si 2 esposas, 2 mulheres, tomou para si. O primeiro caso de bigamia na face da terra. Mas presbítero Everton, eu não estou entendendo. Por que o senhor está falando isso? Eu estou contando para os irmãos como vai progredindo o pecado, vai se tornando cada vez pior no meio da humanidade. Aí passa-se os anos e vem a época de Noé. Agora, na época de Noé, o mundo está corrompido diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor olha para a terra
e a terra está corrompida diante da sua face. A palavra corrompida significa desvirtuamento de hábitos, devassidão de costumes. A terra estava má diante do Senhor. É o desvirtuamento da maneira de se comportar, é o desvirtuamento do modo usual de ser, é desvirtuamento do costume. Olha como é que estava a terra. Estava uma devassidão de costumes, uma libertinagem, uma perversão de costumes. A terra estava violenta, a terra estava desvirtuada, a terra estava com imoralidade, a terra estava com degeneração, com indecência, com desmoralização. Esse era o contexto do mundo da época de Noé. Mas a Bíblia diz que Deus olhou e viu, e Noé achou graças aos olhos do Senhor. Aleluia! Aleluia! No versículo 9 ao qual nós lemos, Noé era justo e reto, assim diz a palavra. Ser justo é ser imparcial, ser honesto, ser legítimo. Ser reto é ser íntegro, verdadeiro, insubornável. Ou seja, Noé tinha todas essas características, mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela fala assim de Noé, além de ele ser justo e reto, a Bíblia fala assim: Noé andava com Deus. Aleluia! Porque não adianta ser justo, não adianta ser honesto, não adianta fazer boas obras, não adianta fazer caridade, não adianta sair por aí, dar comida para os pobres, não adianta fazer, não adianta se você não estiver com Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, e sim pela graça. Aleluia. E agora Noé era justo e reto e andava com Deus. Noé tinha uma intimidade tão grande com Deus, que quando Deus fala com Noé, Deus fala que iria para Noé entrar tu e toda a tua casa na arca. Aleluia. Ou seja, Noé andava com Deus, e Deus olha para a família de Noé, olha para a casa de Noé, e agora fala: olha, entra tu e toda a tua casa. Aleluia. Porque Deus quer salvar toda a família. Aleluia. Deus quer salvar não só a mim, a você, não, a nossa família, a nossa casa. E às vezes nós somos instrumento para que isso aconteça. Às vezes não, tenho certeza que somos instrumento. A Bíblia não diz que a esposa de Noé andava com Deus, ou os filhos, ou as noras, não. Noé, mas toda a casa foi abençoada e entrou na arca. No capítulo 7 ao qual nós lemos, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu, toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aí o Senhor vai. Noé era da idade de 600 anos quando isso aconteceu. Entra Noé, a esposa, os filhos, a esposa dos filhos, os animais que todos nós sabemos da história, e o Senhor fechou a arca por fora. Glória. Aleluia. Eu imagino, meus irmãos, quando veio o dilúvio, como o Noé, seus filhos
interagiram com aquilo ali. Naquela época não havia muita, segundo historiadores, não havia muita chuva. E agora um homem constrói uma arca de dimensões extraordinárias. Coloca toda a sua família e ele mais dentro. Aí a Bíblia diz que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca. Deus teve tanto zelo com Noé que tomou a sua família e vai para a arca também. Deus tem prazer em salvar famílias. Aleluia! Noé sabia no Deus que ele cria. Noé tinha certeza no Deus que ele servia. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué está perto de morrer. Agora Josué dá instruções para o povo. Josué fala assim para o povo: olha, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deixa bem claro: vocês podem servir os deuses da terra que a gente vai entrar, mas eu tomo uma decisão: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Em Atos 16, Paulo e Silas na prisão, todo mundo já conhece essa história. À meia-noite oravam, cantavam hinos a Deus. Um grande terremoto livrou todas as cadeias de todos os presos. O carcereiro sai e vê tudo aberto. Daqui a pouco o carcereiro entra em desespero, puxa uma faca e quer se matar. Paulo e Silas: opa, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro vai e fala: senhores, o que eu faço, o que eu posso fazer para me salvar? Aí Paulo e Silas falam assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Aleluia! Os irmãos estão percebendo como Deus tem zelo pela família. Eita glória! E o que mais a gente vê hoje em dia é o mundo querendo destruir a família. É papai! Deus cuidou da família de Noé. Deus tem cuidado da nossa família. Mas presbítero Everton, eu não tenho filho na presença do Senhor, eu tenho alguns parentes que não estão na presença do Senhor. Creia, irmão, você vai ser um canal de bênção para Deus conhecer o nosso Deus. Glória! O zelo que Deus tem com Noé. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar no capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus, ele dando instruções aos seus discípulos, um sermão, e ele vai falar que ninguém sabe a hora nem o dia que ele há de vir, que o Filho do Homem há de vir, mas ele fala que o tempo estaria igual à época de Noé. Ele dá essa referência. Ele fala assim, capítulo 24 de Mateus, versículo 37, o nosso Senhor Jesus falando: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio,
comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Ou seja, antes do dilúvio, cada um tinha a sua vida, cada um tinha seus afazeres, não estavam preocupados com nada, estavam só fazendo orgias, só matando, violência, cada um vivendo, casava, se dava em casamento, faziam tudo de errado, dias anteriores do dilúvio. Mas ninguém percebeu quando Noé entra na arca com a família, fecha a porta, e vem a chuva. Foi de repente, todos foram consumidos. Aí o nosso Senhor fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E no versículo 44, do capítulo 24 de Mateus, diz assim: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Fica de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Deus tem prazer em salvar a família. E eu creio que nós somos instrumentos na mão do Senhor para que isso aconteça. Basta apenas que nós verdadeiramente andarmos com Deus conforme a palavra do Senhor. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que você ore comigo. Talvez você passando um momento difícil com alguém na sua casa, na sua família, mas creia que Deus pode visitar agora essa pessoa. Deus pode visitar agora este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, que você tanto quer na presença do Senhor. Você vai ser um instrumento de Deus em oração agora por esta pessoa. Vamos ser instrumento de Deus agora em oração para visitar aquelas pessoas que precisam conhecer o Senhor. Da nossa casa, não só da nossa casa, mas da nossa vizinhança, dos nossos amigos. Porque Deus tem prazer nisso. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, foi apregoada. Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor, Pai, venha abençoar os meus irmãos, meu Senhor Deus, que ouviram a Tua palavra. Oh Deus, a Tua palavra, Senhor, ela entra no nosso coração, na divisão da alma, do espírito e da junta das medulas. E eu creio, Senhor Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. Olha, Deus, abençoa cada família, Senhor Deus, aqui representada. Às vezes está voltando a esposa, o marido, o filho, a filha. Mas nós temos, Senhor, fé que o Senhor pode visitar agora, Senhor, essa pessoa. Que o Senhor pode visitar este jovem, esta jovem. Que o Senhor pode visitar esse lar, Senhor, que está destruído. Esse lar ao qual o Senhor, Pai, tem ficado de fora por causa do homem. Pai, em nome de Jesus, visita a nossa casa, nossa família. Senhor Deus, abençoa o nosso lar. Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja conosco, esteja no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Ó Deus, toma toda a nossa casa nas Tuas mãos e nos abençoa, Deus, com
tua graça, com teu amor e com a tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a família, Senhor Deus, Maranata. Abençoa, Senhor, a família dos meus irmãos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, nesta noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, tem alguma pessoa que quer se reconciliar com o Senhor, que ouviu essa palavra, que se afastou dos caminhos do Senhor, ou por uma palavra que foi na ferida, ou uma palavra que entrou no coração e causou tristeza, e você se desanimou, está entristecido no caminho do Senhor, e nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor. Foi falado aqui que a arca fechou, e a arca, quando se fecha, não tem como entrar de novo. Essa é a oportunidade. Ou você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você sentir isso no seu coração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Se não